Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã, ao vivo, nessa sexta-feira, uma sexta-feira muito especial, uma sexta-feira que todos nós estamos aqui para lembrar, do ato salvífico de Jesus sobre as nossas vidas. É aquele momento em que nós refletimos sobre a salvação, sobre a libertação, Aquele momento em que nós vivemos na expectativa também, de fé, de esperança, de que nem tudo está acabado, ainda existe alguma aspiração, E nesse momento muito especial, um momento também de entrega, de entrega do nosso jejum, de entrega desse momento de oração, de consagração. Isso é muito importante, Importante porque nós estamos reunidos como igreja metodista de todo o Brasil, Estamos reunidos em oração, estamos numa só oração. E quando eu falo da igreja metodista do Brasil, eu estou me referindo à igreja de toda os estados do Brasil, onde há igreja metodista, todos os membros da igreja metodista do Brasil, mas também de outros cristãos, de outras igrejas que também estão orando, também estão buscando, estão também nesse clamor, Nós nos organizamos como igreja metodista para estarmos juntos com o mesmo propósito, Porque o tema do ano é o ano de unidade, Então isso é muito importante. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aí nos assistindo, por aquilo que Deus está por fazer também nas nossas vidas. É um momento de reflexão, um momento também de cuidado, um momento de rever algumas posturas cristãs, um momento também de experimentar, como viver como igreja, nesse momento diferente que estamos passando, um momento em que nós não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos aqui, com a ferramenta maravilhosa que tem aí, que é o Facebook, o Instagram, o YouTube, Então isso é muito importante. Só apenas para começar esse momento, eu queria orar com você, queria consagrar esse momento, um momento de estarmos juntos, em oração. É um momento de entrega do nosso jejum, mas antes da entrega também nós temos aqui um momento de reflexão. Hoje, sexta-feira santa, A morte de Jesus Cristo nos revela muitas coisas. Eu queria trabalhar um pouquinho, uma pequena reflexão, e hoje eu vou me deter um pouquinho mais na palavra também, a respeito desse momento, importante do cristianismo, que é a morte de Jesus. Nós celebramos a Páscoa. Sexta-feira é o dia em que Jesus foi crucificado, e os eventos relacionados a isso nós vamos falar um pouquinho, para podermos sairmos daqui edificados também em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, graças te rendemos nesta manhã, colocamos as nossas vidas nas suas mãos, ó Pai. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós queremos aqui como igreja de Cristo, ó Pai, pedir perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, neste momento, ó Pai, abandonar, Senhor, as nossas atitudes erradas e viver, Senhor, uma vida, ó Pai, segundo o Teu Evangelho. Quero voltar, Senhor, ao primeiro amor, ó Pai. Que nesse momento, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja, Senhor, nos fortalecendo, esteja falando conosco também, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que nos assiste aí, você pode me ajudar, Eu vou falando os textos e você pode nos ajudar marcando esse texto para que todos possam se localizar, em qualquer momento que entrar. Tem muita gente entrando agora, Então só para se localizar. Então nosso texto base é Marcos capítulo 15, versículo 33, Marcos 15, 33. Então se você quiser digitar aí para me ajudar, para que as pessoas possam se localizar naquilo que nós estamos falando, Então é Marcos capítulo 15, versículo 33, tá certo? E eu queria
que você abrisse a sua Bíblia para que a gente possa trazer essa reflexão, né? E você possa me acompanhar também, tá certo? Abra sua Bíblia aí, já vai se preparando em Marcos capítulo 15, versículo 33. Diz assim: chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-o na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém, né? Então, o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 33 até o versículo 40, né? Marcos 15, 33 a 40, ele traz essa história de Jesus, né? E eu escolhi Marcos porque ele traz alguns detalhes importantes que servem para a nossa reflexão dessa manhã de sexta-feira, a sexta-feira santa, né? Que todos os cristãos lembram desse ato salvífico, esse ato de amor que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz por nós, né? Eu quero chamar a atenção para você no verso 34, né? Marcos 15, 34. Olha que interessante, porque foi um momento em que Jesus ele dá aquele grito de angústia. É um grito de angústia. Você imagina, não sei se você já ouviu alguém angustiado gritando, é a coisa mais terrível do mundo, né? Uma pessoa angustiada, gritando, desesperada, você não tem noção, né, como aquele som ele penetra de uma maneira muito ruim os nossos ouvidos e chega ao nosso coração. Então, naquele momento, Jesus expira dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo 22, versículo 1, o salmista, ele também trabalha, ele também diz essa frase, né? E que também é um grito de angústia. É um momento de dificuldade, né? Um momento de tristeza. E Davi, ele fala a mesma frase, ele trabalha, como se fosse um ato profético daquilo que estaria para acontecer com Jesus há milhares de anos lá na frente, né? Então, de repente, nós percebemos e encontramos aqui esse mesmo grito com Davi, e Davi ele trabalha também alguns relatos que nós encontramos aqui em Marcos também. Se você abrir no Salmo 22, no versículo 1, você vai encontrar Davi dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? É um grito de angústia. Em um momento difícil da vida de Davi então ele trabalha essa ideia, né, de sentimento, ele traz para nós sentimento de angústia também. O Salmo 22, versículos 6 a 8, Davi relata o mesmo episódio ocorrido com Jesus, onde ele diz que quando Davi relatando da vida dele, trabalhando a vida dele, né, trabalhando assim a ideia de que ele está passando por uma luta tão grande, tão difícil, tão assim angustiante, essa é a palavra correta, angústia, né? Que ele então percebe que as pessoas passam na frente dele, balançando a cabeça,
né, ironizando, se confiou em Deus, que Deus o livre, né, que Deus tire você dessa enrascada. Então Davi se encontrava nesse momento de angústia e dificuldade, assim como Jesus também. No texto de Marcos, capítulo 15, lá no versículo 29, né, Marcos 15, 29, ele diz assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados. E depois ainda o texto ainda destaca que eles ainda insultavam Jesus, né? Então, isso aqui é um fato importante, porque a angústia é um grito de desespero, né? E essa angústia é motivada pelo desespero de ver pessoas que estavam ali zombando de Jesus, Jesus recebendo essa zombaria, recebendo essas afrontas, não é assim? Então, a situação naquele momento era que essa afronta alcançava também o coração de Jesus. Jesus sentia naquele momento angustiado também, né? A fé, muitas vezes questionada, desça daí, aquilo que Jesus falou que ele era, aquilo que Jesus fez, ou aquilo que Jesus falou que seria, né? E naquele momento sendo questionado, por quê? Porque a situação não ajudava. A situação não era favorável a um testemunho de fé. Então muitas vezes você passa por esse momento de angústia a tal ponto em que o que está acontecendo com você, né, não testifica a tua fé, não chega ao ponto de alcançar aquilo que realmente você acredita. E às vezes você há de convir comigo e que em alguns momentos nós ficamos pensando que até Deus não está mais conosco, né? Então a angústia naquele momento, tanto do salmista como de Jesus, é de realmente estar numa situação desfavorável àquilo que ele crê. A morte não era uma coisa favorável para Jesus. Tanto que os discípulos, eles ficaram confusos. Quando Jesus morre, né, se separaram, uns foram embora, outro foi para a praia chorar, outro acabou, né, se precipitando, né, contra a sua vida, que é o Judas. Então, algumas coisas importantes nesse momento demonstram também que nós não podemos viver pela situação que estamos, ou basear a nossa vida pela situação que estamos vivendo, né? Então, as coisas negativas ou as coisas contrárias à sua fé, não centre a tua vida nesse momento. Entenda que essa angústia vai passar. Ela tem um propósito. A tua luta, a tua dificuldade tem um propósito. Jesus morreu na cruz, não morreu sem propósito, ele morreu com propósito. Só que não é fácil passar pela angústia sem a dor, não é fácil passar por esta dor mantendo a saúde da fé, né? Não é fácil passar as lutas mantendo firme a nossa condição de fé. Então, nesse momento, a morte de Jesus diz para mim e para você que você não pode ficar baseando a tua fé naquilo que você está vivendo no teu contexto atual, mas você precisa viver e basear na sua fé naquilo que Deus promete para você. E a promessa é que tudo vai dar certo em nome de Jesus. No versículo 36, né, na angústia, Jesus ele estava angustiado, por quê? Porque não tinha um consolador naquele momento. Jesus se sentiu sozinho. Por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava em busca de um consolador, de alguém que pudesse então, neste momento de crise, de luta,
talvez consolá-lo com palavras, e naquele momento ele não estava tendo palavras, né? Então, se você pegar no Salmo 69, versículo 21, você vai encontrar também as palavras do salmista, do Davi. E Davi, ele fala também e relata de uma maneira profética aquilo que estaria para acontecer com Jesus, estaria também acontecendo com ele. O salmista, ele retrata a situação em que quando ele precisava de um consolador, não apareceu ninguém, né? E ele ainda usa as palavras, usando algumas situações, dizendo que quando ele precisou de alimento, deram fel, né? Que é um alimento amargo. E quando ele precisou de água, deram vinagre, né? Então quer dizer, nesse momento Davi está retratando, né, o que ele está passando, mas também como ato profético daquilo que estaria Jesus passando da mesma forma. Então o verso 36 se encontra também no Salmo 69. Perceba como Deus trabalha na história e durante a história. Então isso quer dizer que Deus está mostrando para mim e para você que vai ter momentos da tua vida, meu irmão, minha irmã, que você vai ficar sozinha mesmo, que você vai passar por lutas e você não vai encontrar consolador, não vai encontrar palavras que possam trazer paz ao seu coração, vai ter afronta, em vez do alimento traga um fel, que é coisas amargas sobre a tua vida, sobre o teu sentimento. Talvez a água que mata a sede, ela não vai aparecer, vai trazer um outro elemento que é o vinagre, que traz mais sede ainda, né? Quer dizer, são situações que Davi passou, que Jesus passou, e eu quero dizer para você que eu vou passar e que você vai passar também, mas a grande mensagem aqui é que Jesus não está sozinho. A grande mensagem aqui é que Davi nunca esteve sozinho, e a grande mensagem é que você nunca está sozinho. Deus sempre está contigo, porque o alimento que você precisa não vem das mãos de pessoas. A água que você precisa não vem da fonte de pessoas. O alimento que você precisa vem do céu, não é assim? O alimento que você precisa vem de Deus, e também a água que você precisa vem de Jesus, porque Ele é a fonte que jorra eternamente. É a água viva, água que não acaba nunca sobre a tua vida. Então entenda que no momento da tua angústia, você muitas vezes não vai encontrar consolador, os teus olhos não vão ver, mas o teu espírito vai sentir que o Consolador nunca te abandona, que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E no verso 38 de Marcos 15, 38, nos trata a respeito da questão do fim, né? Então isso quer dizer que tudo tem o seu fim. Aprenda uma coisa: a angústia que você passa, a luta que você passa, você pode entender isso. Tem um propósito diante de Deus. Não é à toa que você enfrenta esse tipo de situação, né? E sempre vai ter um fim proveitoso. Na morte de Jesus, tudo faz sentido. Essa é uma questão. Nós corremos da morte, nós não gostamos da palavra morte, nós não brincamos com a morte, nós não gostamos de estar em um lugar de luto, né? Mas a grande realidade é que a morte revela muita coisa para as nossas vidas. A morte de Jesus revelou muita coisa para aqueles discípulos, né? A primeira revelação que nós encontramos no texto está no versículo 38 de Marcos, capítulo 15, versículo 38, né? E diz assim: o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então essa palavra que Marcos traz é um detalhe importante sobre o santuário. O santuário é o lugar que é meio misterioso naquele momento. Por quê? Porque ninguém poderia estar no Santo dos Santos a não ser o sacerdote. Então era um mistério para as outras pessoas, o que acontecia naquele lugar do Santo dos Santos. Quando o véu se rasga e quando na morte de Jesus
tudo fica mais claro. O mistério já não é mais mistério. As coisas foram reveladas sobre a santidade de Deus, sobre como eu e você precisamos viver, né? Não é só o sacerdote que tem que estar santo diante de Deus, é você, é eu também. Não é só algumas pessoas que podem alcançar certas coisas diante de Deus. A Bíblia fala que aumentou o leque para todos. O véu, quando se rasga, ele tira o mistério da santidade, ele tira o mistério da presença de Deus. Deus, ele se revela quando aquele momento o véu se rasga, as coisas espirituais ficam mais claras. Quer dizer que para mim e para você, nós temos acesso a Jesus, nós temos acesso livre, nós não precisamos de um sacerdote, porque nós temos o único sacerdote que é Jesus. Não é uma igreja que te leva para o céu, né? Não é uma pessoa que te leva para o céu. Quem leva para o céu é a pessoa de Jesus. Tudo fica mais claro. E aí ficou claro também no versículo 39 de Marcos 15, 39, ficou claro para o centurião. Olha o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Se não fosse a morte de Jesus, se não fosse o véu rasgando, né, naquele momento, com a palavra de Jesus, com aquele clamor de angústia de Jesus, aquele centurião não poderia ver o que ele viu, não poderia perceber o que ele percebeu e não poderia declarar aquilo que ele declarou. Tudo faz sentido na morte. A morte revela, a morte ela abre os nossos olhos, a morte ela traz para nós a reflexão, a morte ela traz para nós a realidade da minha fé e da sua fé também. Então nesse momento o centurião, quem era o centurião? Não tem o nome dele aqui, a Bíblia não fala o nome dele, mas é interessante a respeito do centurião, porque o centurião era um homem de confiança do governador, né, das autoridades competentes, era como se fosse um grande comandante, um comandante de 100, por isso o nome dele é centurião, de 100 pessoas, né, eram 100 soldados que está sob a responsabilidade dele. Era como se fosse um soldado de elite, né? O treinamento dele era um treinamento muito forte, era um treinamento muito apurado. E nesse momento o texto fala que esse centurião, né, ele declara Jesus como Senhor, ou pelo menos percebe que Jesus é o Filho de Deus. Eu fico aqui pensando sobre essa questão porque o centurião, ele era um homem muito duro. Era um homem muito forte na sua opinião, era um homem corajoso, né? Ele era usado, geralmente os centuriões eram como se fosse aquelas tropas de elites que eram colocadas, né, em missões especiais, como por exemplo lugares difíceis de acesso. O centurião que coordena 100 homens, eram homens valentes, eles iam até a morte, né? Eles lutavam até a morte, eles não tinham a sua vida como algo precioso, mais do que a honra do seu reino ou do seu governante, né? Então, se precisasse morrer no meio da batalha, ele morria no meio da batalha. Então eram homens fortes, eles venciam exércitos com o maior número deles mesmos, né? Então venciam exércitos de 200, 300 pessoas, porque eram homens muito valentes, eram homens determinados, era um homem que também usava razão, raciocínio. Eram homens também que tinham muita coragem. E eu vou dizer para você, para que aquele centurião falasse aquilo que ele falou naquele momento, algo precisava acontecer muito forte no coração dele. Ele não ia fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele naquele momento ele elimina todo o eu dele, toda a força humana, todo o conhecimento de guerra, toda a experiência, porque era um homem muito experiente, o que o centurião tinha de 15 a 20 anos de carreira militar, né? Era um homem muito experiente, talvez ele viu muita coisa. Talvez ele tenha se lembrado, ouviu daquele centurião que Jesus curou a sua filha, não sei, né? Talvez ele já tinha algum contato, já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado a filha de um centurião. Eu não sei o que aconteceu e, na verdade, nós não podemos colocar palavras aqui na Bíblia, né? Mas o fato é que aquele homem ele foi tão forte,
tão poderoso. Aquilo que ele passou foi tão forte, tão poderoso naquele momento, que ele reconhece Jesus como Filho de Deus. O véu que se rasga revela o mistério de Deus. Então, o véu que se rasga abre os nossos olhos. A morte de Jesus abre os nossos olhos. Outra coisa importante também são as mulheres que estavam com Jesus, né? Aquelas mulheres que continuam no versículo 40, em Marcos 15, 40, diz assim, estavam ali algumas mulheres observando de longe. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Então, quando eu vejo esse texto, principalmente no versículo 40, eu vejo a missão da igreja. A morte de Jesus revela a missão da igreja. A missão da igreja, meu irmão, minha irmã, a minha missão, a sua missão, é não abandonar. É ir até a morte. É entendendo que não é a situação de crise, dificuldade que pode nos afastar de Deus. Eu fico muito triste quando pessoas não vivem aquilo que essas mulheres estão vivendo aqui. Pessoas que abandonam a sua fé ou abandonam a sua igreja por coisas pequenas. A morte de Jesus precisa revelar para mim e para você que a nossa missão é muito grande, que nós precisamos ficar firmes, inabaláveis. Não é uma pandemia, não é um decreto em que as igrejas estão fechadas que vai fazer a igreja parar, não é a situação de crise que vai fazer você desanimar, não é a situação de aspiração de morte que vai fazer você abandonar a tua fé. Nós precisamos ser o que essas mulheres foram. Elas acompanharam Jesus até a sua morte. E depois da sua morte ainda permaneceram firmes na sua fé. Essa é a vitória da igreja, aquela que permanece. A igreja é chamada para permanecer e não desistir. A morte de Jesus revela a missão da igreja. Você precisa aprender isso no seu coração. Não desista. Não importa o que você está enfrentando, não importa a situação que você está vivendo, você é chamado para permanecer firme. Não abandone aquilo que lhe foi revelado, não abandone aquilo que foi lhe apresentado, que é o Evangelho, né? A postura dessas mulheres demonstra claramente também a atitude da fé da igreja. A igreja precisa aprender a não abandonar, a igreja precisa aprender a não desistir, a igreja precisa aprender a permanecer até a morte. Qual é a situação que você está enfrentando que está sendo um grande desafio para a tua vida? Aprenda uma coisa, a morte de Jesus, a sexta-feira, ao meio-dia, revelou para aquelas mulheres, para aquele centurião, quem era Jesus. Então, que nesta manhã possamos ter essa palavra, é uma palavra de sexta-feira santa, de revelação divina, de bênção sobre as nossas vidas, uma palavra que possa alimentar a tua fé. E eu quero dizer para você, no sábado ele foi sepultado, na virada de sexta para sábado, na madrugada de sábado ele foi sepultado. Sábado é o dia do choro, do pranto, mas o domingo é o dia da ressurreição. Domingo é o dia da salvação. Domingo é o dia de reencontrar Jesus. Domingo é o dia de renovar as nossas forças. Aprenda isso. Você passa pela sexta e pelo sábado. Você passa pela tristeza e pelo choro. Mas no domingo você vai receber a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que essa palavra seja uma palavra reveladora e abençoadora para você também. Te fortifique, né? Compartilhe essa palavra para todas as pessoas que precisam, né? Que essa reflexão possa chegar ao maior número de pessoas, porque tem muita gente em casa chorando, tem muita gente em casa desesperada, tem muita gente em casa passando por essa angústia que Jesus passou e que o salmista Davi passou. Nosso texto, você que chegou agora, nosso texto base foi Marcos 15, 33 a 40. Leia, reflita,
veja de novo esse vídeo, né, essa mensagem, e que possa alimentar a tua vida, possa alimentar a tua fé também, em nome de Jesus. Vamos orar? Nós vamos orar entregando nosso jejum e também orar pela nossa nação, pelas pessoas que estão tristes, pelas pessoas que estão passando pelas lutas, pelas dificuldades, pelas percas. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes, né? Que estão se recuperando, estão passando por esse momento difícil também, por aquelas pessoas que perderam entes queridos também. Vamos orar pelo comércio da nossa cidade, pelas estruturas econômicas da cidade, pela nossa liderança também, presidente da República, governador e prefeito, né? Que você possa orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus, graças te rendemos nesta manhã. É uma manhã, Senhor, de reflexão, uma manhã, ó Pai, onde nós lembramos do teu amor que foi enviar o teu Filho amado até nós. Nós te louvamos pela vida de Jesus e nós engrandecemos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o único que pode salvar a nossa alma, o único que pode mover esta nação, pode fazer a diferença na vida dessa nação. Eu oro, Senhor, pelo presidente da República, por todas as pessoas que o rodeiam, que o teu Santo Espírito possa dominar aquele coração e aquela mente, que o teu Espírito Santo possa mover o coração dessa liderança. Abençoe o governador e o prefeito da nossa cidade. Eu coloco o nosso prefeito Antonelli, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor também dê sabedoria, discernimento a esse homem, dê força e coragem também, que o teu Santo Espírito fale ao coração dele. Eu oro pelas pessoas que trabalham no comércio, pelos empresários da nossa cidade também, pelas pessoas que estão ali angustiadas a respeito do seu trabalho, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a palavra de vitória, de esperança. Eu oro para aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Eu oro para aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, estão nesse momento angustiadas, temendo pela sua vida até mesmo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida deles. Nós clamamos, oramos, ó Pai, pela cura, pela libertação desses irmãos e irmãs, também por aqueles que estão se recuperando de uma enfermidade. Traga cura, traga libertação a esses irmãos também, traga cuidado espiritual para eles, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe, Senhor, a sua igreja, a igreja cristã, a igreja de Cristo em todo o mundo, ó Pai. Abençoe, Senhor, a nossa nação, abençoe a terra, abençoe, Senhor, a cada nação deste mundo, a cada líder deste mundo, ó Pai. Fala, Senhor, a cada pessoa, a cada coração, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, Senhor, orar pela nossa nação, queremos orar pelo nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nos arrependemos e nos aproximamos diante de Ti, ó Pai. Livra-nos do mal e nos dá sempre a Tua graça, nos dá o pão necessário, o suficiente, Senhor, para a nossa sobrevivência, ó Pai. Nos dá, Senhor, o socorro, ó Pai, bem presente, a qual a Tua palavra sempre nos garantiu, Senhor. Então nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Eu oro pela nossa igreja metodista aqui em Ibaiti, que o Senhor venha trazer a Tua graça e a Tua misericórdia. Cada irmão, cada irmã seja assistido e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão nos vendo e ouvindo também, que o Senhor esteja abençoando, derramando graça e misericórdia. Nós entregamos esse jejum diante de Ti e declaramos as Suas maravilhas. E tudo isso é para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Se você está precisando de alguma coisa, nos dê, né, o sinal aí, né, que nós podemos estar socorrendo você na medida do possível, naquilo que nós podemos fazer. Lembrando que nós temos um grupo de apoio, né, a Rose tem esse grupo de apoio, ela vai colocar daqui a pouquinho ali as referências para você entrar nesse grupo de apoio. Você que quer ouvir uma palavra abençoada, quer receber uma oração, quer falar com alguém, nós estamos aqui para ajudá-lo também, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, domingo nós temos o nosso culto, né? É o culto de Páscoa, é um momento especial de celebrar, vai ser online, né? Estamos ainda fechados, mas vai ser online, então vai ser um momento especial, não perca, né? Compartilhe aí com as pessoas este culto também.
No sábado agora nós vamos ter a nossa Rede Reborn, né, dos jovens, né? Então vai ser uma palavra também abençoada para os nossos jovens. Então vai ser o culto vai ser ao vivo às 8 horas da noite. Você acessa aí as redes sociais que você vai ter a palavra para os jovens também. Você é jovem, né? Jovem de 1 a 100 anos, né? Então você está convidado a participar conosco em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês e logo estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Deus abençoe.